Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno 07 de Direito Civil. O foco é o tópico 5 do edital, dos bens em si mesmos. Vamos desvendar classificações que, parecem simples no papel, mas que na prática definem tudo. Imóveis, móveis, fungíveis, consumíveis e por aí vai. E olha, eu sei que ouvir classificação de bens pode soar como a parte mais teórica e, vamos combinar, talvez a mais sonolenta do direito civil. Mas a verdade é que entender isso é a base de quase tudo no mundo patrimonial. Para dar uma cara a isso, vamos imaginar um cenário aqui. A venda de uma fazenda. Lá tem a terra, a casa, as plantações, um trator, gado no pasto e, para complicar, o dono tinha acabado de receber uma herança. Cada coisinha dessa se encaixa numa caixinha jurídica diferente e errar a caixa, pode transformar um negócio ótimo num pesadelo. É a imagem perfeita. Dominar essas classificações não é um exercício acadêmico, é a ferramenta diária de quem trabalha em cartório para dar segurança aos negócios. Não é à toa que bancas como a FGV adoram esse tema, porque as consequências práticas são, enormes. E para começar essa organização, como destaca o professor Lessa, a gente precisa partir do básico, A diferença entre coisa e bem. Coisa é o gênero, é tudo que existe. Já o bem é a espécie, são as coisas que têm valor econômico. É sobre os bens que a nossa conversa vai girar. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Começando pela classificação mais fundamental de todas, a diferença entre bens imóveis e móveis. Pelos imóveis, artigos 79 a 81 do Código Civil. A ideia geral é aquilo que não dá para levar de um lado para o outro sem desfruir, A terra da nossa fazenda é o exemplo óbvio. Exato. Esse é o chamado imóvel por natureza. O solo, sua superfície, o espaço aéreo e o subsolo correspondentes. Mas aqui já entra a primeira grande ressalva, que é de nível constitucional. Você é dono da sua terra, mas não necessariamente do tesouro que pode estar debaixo dela. Ah, essa é uma questão importante. Então, se eu achar uma mina de ouro no meu quintal, ela não é minha. Pela regra do artigo 176 da Constituição, não. Jazidas, minas, recursos minerais, tudo isso é propriedade da União. É uma propriedade distinta da do solo. Agora, além do solo em si, temos os imóveis por acessão, que é tudo aquilo que o homem ou a natureza incorpora permanentemente ao solo. Certo. Então, na nossa fazenda, as árvores que cresceram sozinhas seriam uma acessão natural. Já a casa, o celeiro, as plantações de soja seriam acessões artificiais ou industriais, porque foram feitas pelo homem, e o material do professor Lessa traz uma nota notarial sobre isso que me pareceu muito, muito prática. E é mesmo, porque lida com uma situação do dia a dia. Pensa assim, o dono da fazenda tira todas as telhas do celeiro para consertar a estrutura. Aquelas telhas ali empilhadas no chão viraram bens móveis? A resposta é não. O código diz que os materiais provisoriamente separados de um prédio, mas que vão ser reempregados nele, conservam a qualidade de imóveis. A intenção de recolocar mantém a natureza jurídica deles. Agora, chegamos num ponto que, sinceramente, dá um nó na minha cabeça. Falamos de coisas físicas que a gente toca, mas a lei também chama de imóveis coisas que são abstratas, como direitos. Por que a lei faria isso? Qual a vantagem de fingir que um direito é um pedaço de terra? Essa é a pergunta-chave para entender os imóveis por determinação legal, o artigo 80. A lei faz isso para dar uma camada extra de proteção e formalidade. Quando a lei eleva um direito à categoria de imóvel, ela está dizendo, olha, isso aqui é muito importante. E para mexer nisso, você precisa de mais solenidade, como uma escritura pública, e mais segurança, como a autorização do cônjuge. E aqui que entra a tal da herança que o nosso fazendeiro recebeu. Exatamente.
E este é o pulo do gato que mais derruba candidatos em provas, pode ter certeza. O direito à sucessão aberta, a herança, é considerado um bem imóvel por força de lei. Espera um pouco, isso soa como uma daquelas pegadinhas clássicas. Então, se a herança que o fazendeiro recebeu era só uma coleção de carros antigos e dinheiro no banco, tudo coisa móvel. Tudo claramente móvel. E se a lei, na prática, trata essa herança como se fosse um terreno? Precisamente. E aí que mora o perigo e a importância para a atividade notarial. Tratar essa herança como um terreno significa que se um herdeiro quiser vender a parte dele para outra pessoa, o que a gente chama de cessão de direitos hereditários, ele não pode fazer um contratinho de gaveta. O artigo 1793 do Código Civil é taxativo. Exige-se escritura pública. É uma formalidade que pega muita gente de surpresa. Entendi. A lei cria essa ficção jurídica para forçar um nível maior de cuidado, de segurança. Faz sentido. Agora, do outro lado da moeda, vamos para o que se move, os bens móveis. O conceito parece simples: carros, gado, dinheiro. Sim, o conceito do artigo 82 é o oposto. São bens que têm movimento próprio, como os animais, que a gente chama de semoventes, ou de remoção por força alheia, sem alterar a substância. Mas, assim como nos imóveis, aqui também temos algumas particularidades. Por exemplo, navios e aeronaves. Esses são interessantes. São gigantes, valem milhões, têm um registro próprio, quase como um imóvel. Não seria uma exceção? É uma ótima observação. E é por isso que confunde. Apesar de terem todo esse regime jurídico especial que se assemelha ao dos imóveis para fins de garantia, a natureza deles não muda. Na essência, um navio se move, uma aeronave se move. Portanto, para o Código Civil, são bens móveis. Entendi. E também temos os móveis por determinação da lei. Como, por exemplo? O artigo 83 nos dá a lista. O primeiro são as energias que têm valor econômico, como a energia elétrica. E essa classificação não é só teórica, tem impacto direto no direito penal. É por ser um bem móvel que podemos falar em furto de energia, o famoso gato, né? Também são móveis por lei os direitos pessoais de caráter patrimonial, como direitos autorais, cotas de sociedade, e os direitos reais sobre objetos móveis, como o penhor. Isso me fez pensar, e os materiais de construção da nossa fazenda? Se eu compro tijolos, eles são móveis. Se eu construo um muro, viram parte de um imóvel. Mas e se eu derrubo o muro no dia seguinte? Os tijolos voltam a ser móveis? Parece uma mágica jurídica. É exatamente essa lógica. O artigo 84 confirma essa mágica. O Código diz que uma vez demolido o prédio, os materiais resultantes, tijolos, vigas, readquirem a qualidade de bens móveis. A mágica está na destinação econômica de cada momento. Ok, já separamos tudo em duas grandes caixas: móveis e imóveis. Mas a história não acaba aí. Na nossa fazenda, se eu peço ao fazendeiro um saco de café emprestado do estoque dele, é uma coisa. Se eu peço o cavalo de estimação dele emprestado para um desfile, é outra, completamente diferente. O que define isso? O que define é a próxima classificação: bens fungíveis e infungíveis. Os fungíveis, como diz o artigo 85, são os que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. O saco de café, o dinheiro, grãos. Se eu te empresto R$100, não espero a mesmíssima nota de volta, mas sim outros R$100, né? Esse tipo de empréstimo é o que chamamos de mútuo. E o cavalo de estimação, o trovão, seria infungível. Não dá para substituir por outro cavalo qualquer. Exato. E aí entra a classificação dos bens consumíveis que anda de mãos dadas com a fungibilidade. Bem consumível é aquele cujo uso normal acaba com ele. Essa destruição pode ser física, de fato, como a comida que se come, ou jurídica, como dinheiro. O café do estoque é consumível, já o cavalo-trovão não é. Mas e se uma coisa que normalmente é consumível for usada para um fim diferente? O caderno do professor Lessa menciona uma pegadinha FGV sobre isso. Essa é uma das sutilezas mais elegantes do tema. Imagine uma garrafa de vinho raríssima. Se eu te empresto para você beber, é um mútuo de um bem consumível.
Mas e se eu te empresto só para você exibir numa feira de vinhos? A finalidade mudou. Agora é o que os juristas chamam de empréstimo ad pompam velus tentanem, ou seja, para pompa e ostentação. É um empréstimo para mostrar, não para consumir. E isso muda tudo. Para esse contrato, a garrafa se tornou infungível e inconsumível. O contrato vira um comodato e tem que me devolver aquela mesmíssima garrafa. Fantástico. A intenção muda a natureza jurídica do bem para aquele negócio específico. Agora, vamos falar sobre dividir as coisas. Eu posso vender metade das terras da fazenda, mas não posso vender metade de uma vaca viva. Isso nos leva aos bens divisíveis e indivisíveis. Exatamente. Bens divisíveis são os que podem ser partidos em porções sem que isso altere sua substância ou diminua muito o valor. Já a indivisibilidade, que gera mais questões, pode vir de 3 fontes. A primeira é a própria natureza da coisa, como animal vivo. A segunda, imagino, é a lei. Sim, a indivisibilidade por determinação legal. A lei proíbe a divisão. O exemplo mais forte para a área registral é o módulo rural. A lei proíbe que um imóvel rural seja dividido em áreas menores que uma fração mínima, e o oficial de registro é o fiscal dessa regra. A herança, como a gente já viu, também é indivisível por lei até a partilha. E a terceira fonte seria a vontade das pessoas. Isso, a indivisibilidade convencional. Os donos de um bem em condomínio podem combinar de não dividi-lo por um prazo, que não pode passar de 5 anos. Perfeito. Para fechar este bloco, vamos pensar no patrimônio da fazenda como um todo. Temos o rebanho, que é um conjunto de animais, e a herança, que também é um conjunto. Como o direito diferencia esses conjuntos? Através da classificação de bens singulares e coletivos, ou universalidades. Um bem singular é um boi. Já as universalidades são os conjuntos. A primeira é a universalidade de fato, uma pluralidade de bens singulares, da mesma pessoa, com uma destinação única, o rebanho, a biblioteca. O ponto-chave é que, apesar de tratados como um todo, os bens podem ser vendidos separadamente. E a herança seria o outro tipo? Isso. A herança, assim como o patrimônio de uma pessoa ou a massa falida, é uma universalidade de direito. Aqui, o que une o conjunto não é a vontade do dono, mas a própria lei. A lei cria um pacote que engloba bens, direitos e também as dívidas, e trata tudo como um todo coeso. Certo. Agora, vamos para a parte que, para mim, é a mais traiçoeira, porque mexe com o nosso senso comum. Vamos voltar para a venda da fazenda. A regra geral, que chamam de princípio da gravitação jurídica, diz que o acessório segue o principal. Se eu vendo a árvore, os frutos vão junto, lógico. Mas, e o trator que está na garagem? E o ar-condicionado instalado na casa? Eles vão junto na venda? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta do Código Civil é surpreendente. O professor Lessa destaca que é crucial entender a diferença entre partes integrantes e pertenças. As partes integrantes são como as telhas da casa. Se você tirar, danifica a coisa. Essas, sim, sempre seguem o principal. Ninguém vende uma casa e depois volta para buscar o telhado, né? Claro. E as pertenças? O trator seria uma pertença? Exatamente. Pertenças são bens móveis que o proprietário destina de forma duradoura ao uso, serviço ou embelezamento de outro bem, sem ser parte integrante. O trator serve à fazenda, o ar-condicionado serve à casa. E aqui vem a regra do artigo 94 do Código Civil, que derruba muitos candidatos. E a regra é? A regra é que as pertenças não seguem o destino do bem principal. Uau! Então, a regra geral, o ponto de partida, é que se eu vendo a fazenda e o contrato não diz nada específico, o trator não está incluído na venda. Isso parece totalmente contraintuitivo. Eu, como comprador, teria certeza que o trator ficaria. E é por isso que é uma armadilha perfeita. A lei diz que as pertenças não acompanham, salvo se o contrário resultar da lei,
da manifestação de vontade ou das circunstâncias, ou seja, o silêncio do contrato joga contra o comprador. Se o comprador quer o trator, ele precisa garantir que isso esteja expresso no contrato. Na dúvida, a pertença fica com o vendedor. Que aula! Isso muda completamente a forma que olhar um contrato. Então, vamos tentar amarrar as ideias principais que vimos hoje. Vamos lá. Primeiro, e talvez o mais importante para a prática, a herança é sempre um bem imóvel por força de lei, não importa o que tem dentro dela. Consequência, a cessão exige escritura pública. Certo. Segundo, navios e aeronaves, por maiores que sejam, continuam sendo bens móveis na sua essência. O regime especial não muda a natureza deles. Terceiro, a finalidade do empréstimo define tudo. Se a coisa pode ser substituída como dinheiro, o contrato é de mútuo. Se a coisa é única e deve ser devolvida, como a garrafa de vinho da exposição, o contrato é de comodato. E por fim, a regra de ouro. Pertenças, como o trator, não acompanham o imóvel na venda, a menos que o contrato diga o contrário. O silêncio beneficia o vendedor. No fundo, o que o professor Lessa nos mostra com este caderno é que esse estudo, que parece tão teórico, na verdade se resume a proteger as pessoas. Saber classificar corretamente um trator numa venda ou a forma de ceder uma herança é o que garante a segurança jurídica do patrimônio que sustenta famílias e empresas. A precisão técnica é o instrumento que protege os direitos das pessoas. É a teoria virando tranquilidade ou dor de cabeça na vida real. Exatamente. E fica aqui uma reflexão como a aplicação rigorosa e correta dessas categorias no dia a dia de um cartório se transforma na concretização da justiça e da paz social para o cidadão comum. É entender que atrás de cada artigo desse existe uma infinidade de histórias e patrimônios que precisam ser protegidos. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixe nos comentários qual outro tema o caderno gostaria de ver analisado aqui. Até a próxima!